Avivamento. Deus abençoe você. Guarde a sua casa, proteja as suas finanças, guarde o teu casamento, proteja a tua entrada e a tua saída aonde você estiver. Que o Senhor coloque anjos acampados à porta da tua casa. Aonde os seus filhos estiverem, vai ter um anjo do lado deles, guardando e protegendo eles. Em nome do Senhor Jesus, nada tocará a tua casa, porque um lar onde tem uma mulher e um homem que ora, Satanás não põe as mãos. Um lar onde tem um joelho prostrado e um joelho entregue na presença do Senhor, Satanás não toca. Vira para o seu irmão que está do seu lado, pergunte para ele: tem joelho dobrado no chão da sua casa? Glória a Deus. O pastor já pegou pesado aqui, né? Bora orar. Deus abençoe vocês, que bom estar aqui. Obrigado, pastor, pelo convite mais uma vez. Eu falo que ministrar sobre família não é a mesma coisa do que ministrar sobre finanças. Não é a mesma coisa do que ministrar sobre milagres. Não é a mesma coisa do que ministrar sobre intercessão, sobre qualquer outra coisa. Eu falo que falar sobre família é muito mais complexo, porque antes mesmo de se falar sobre família, precisa ter uma família de referência. Porque senão você perde a autoridade daquilo que você vai falar. Tudo aquilo que você se propõe a falar, quando você sobe no púlpito, você precisa ter autoridade e autonomia para poder falar. Senão você não tem unção, e você não tem autoridade para poder falar. Então, eu falo muito isso para o Senhor, que o Senhor sempre me dê graça, porque o Senhor tem levantado uma família, que graças a Deus, é uma família do altar. E o Senhor tem nos usado dentro do ministério, para alcançar outras vidas também. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Eu pedi para o pessoal colocar um vídeo para mim. Vocês colocam aí para mim? Só um pouquinho do que a gente faz, tá um pouquinho lá na igreja também. Os meus filhos, a minha nora. É bem curtinho. Acho que tem um áudio aí no fundo, mas não tem problema não. Essa da ponta é a Karen, é a nossa nora, o Iago ali no cantinho de boné. Esse ajoelhado é o Ian mais novo. E abraçado todo mundo ali foi essa semana. E aqui é a minha família. Linda, né, gente? Glória a Deus. Todos eles são do altar. O Iago, que é o mais velho, ministra junto com a esposa. Louvor na igreja, trabalha na mídia. A Issa é ministra de louvor com 16 anos, o Ian está com 15, serve na mídia, trabalha no RISPA, né, com as crianças especiais. Então todos envolvidos, graças a Deus, no ministério. E nós somos muito felizes por isso, porque nós somos a primeira referência da nossa casa. E você, sempre que você me ver pregando, você vai ouvir isso. A primeira televisão que os nossos filhos assistem somos nós, os pais. E a questão é o que eles estão assistindo dentro de casa. O que eles estão vendo dentro de casa. Porque o que forma os nossos filhos não é a sociedade e não é o mundo. O que forma os nossos filhos somos nós. Através do nosso caráter, do nosso princípio, da nossa índole. Isso vai formar filhos fortes, saudáveis, que aí nós vamos enviar para o mundo. Porque lá eles vão ganhar muitas almas para Jesus. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado, pergunte para ela como é que está lá na sua casa. Eu quero usar um texto bíblico, que a base está em Neemias 4,14. Abra sua Bíblia, Neemias 4,14. O texto, ele diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Diga comigo: não tenham medo deles. E continua o texto dizendo assim: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem, diga, por seus irmãos, diga, por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, e por suas mulheres, e por sua casa. Fecha os seus olhos. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, nessa noite,
que a tua palavra seja revelada no mais profundo do espírito dos teus filhos, que haja um processo de cura, Senhor, de dentro para fora, porque nós sabemos que a nossa cura começa internamente. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que essa palavra vire uma chave para um tempo novo sobre a casa de cada um que está aqui, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eu fui criado numa casa onde meu pai não era convertido, a minha mãe não era convertida. Eu fui o primeiro a me converter na casa dos meus pais, e depois na sequência veio a minha mãe, veio os meus irmãos. Mas quando eu comecei a ministrar sobre família, nós fomos aprendendo sobre princípios. Eu lembro que a minha mãe, ela tinha um princípio que poucas mulheres, às vezes até mesmo dentro da igreja, que são convertidas, têm dificuldade de ter. A minha mãe, ela sempre respeitou a autoridade do meu pai. Eu nunca vi a minha mãe se levantar contra o meu pai, eu nunca vi a minha mãe xingar meu pai, eu nunca vi minha mãe ofender o meu pai, eu nunca vi a minha mãe desmandar alguma coisa que o meu pai falou. O que o meu pai falava era lei e ela respeitava, ainda que ela não gostasse. E se ela não gostasse, eu não sei se ela falava depois com ele, mas na nossa frente ela sempre respeitou. Então toda casa, ela precisa ter uma base segura. As bases fundamentais da construção de uma casa, ela está primeiro no respeito. O respeito, ele traz dentro dele caráter e princípio. E as pessoas trazem uma ilusão de que a base de uma casa, a base de um relacionamento é o amor. O amor, ele supera todas as coisas, com certeza. Mas se não tiver respeito, mesmo que você tenha amor, você destrói. Se não tiver respeito como base principal dentro da sua casa, tudo vai se acabar em algum momento. Porque o respeito, ele faz parte de uma construção e de uma base segura. Eu nunca vi o meu pai ser carinhoso com a minha mãe, mas o que a minha mãe entregava para ele era o suficiente. Eu nunca vi, a minha mãe ainda era carinhosa com ele, mas o que o meu pai precisava para construir um alicerce forte de família, ele teve, que foi o apoio da minha mãe dentro de casa. Nós somos em 5 irmãos, ninguém é desviado no mundo, alcoólatra, ninguém bebe, ninguém usa droga. Então, graças a Deus, todos bem alinhados. Não pode dizer que não bebe o mais novo, que bebe uma cervejinha de vez em quando, porque não se converteu ainda, mas é bem aplumado com a família, tudo direitinho. Então, o meu pai, mesmo não convertido, conseguiu construir uma base muito segura de família. Então, uma das primeiras bases de uma família saudável, diga comigo, respeito. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, me respeite, por favor. Se você tiver respeito, você constrói qualquer coisa. Você vai perceber e você vai concordar comigo que na época bem antiga dos nossos pais, existia aquele casamento arranjado, né? Acho que lá do nosso bisavô, às vezes nem conhecia a mulher direito, mas se casava mesmo assim, e ali com respeito, muitas vezes se desenvolvia o amor, o cuidado, a proteção. Então a base do respeito vai se construir seguras bases em qualquer ambiente que você estiver. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, em qualquer lugar que você estiver. Aí veio o amor, o companheirismo e a comunicação. Uma das coisas que a gente mais trata dentro do consultório, nos atendimentos para casais, é algo que se chama comunicação. Quando a comunicação não está boa, pastor, acabou. Você vai tentar construir caminhos e você não consegue, porque a comunicação, ela não é saudável. Todo casal que o homem fala uma coisa e a mulher entende outra, todo casal que a mulher fala uma coisa e o homem entende outra, caminham por caminhos separados, eles não conseguem se alinhar, porque a comunicação não bate. E muitas vezes nós temos que ficar ali 2, 3, 4 sessões trabalhando só a comunicação do casal.
E aí eu te faço uma pergunta hoje: como está a sua comunicação dentro da sua casa? Como está a comunicação com a sua esposa? Como está a comunicação com o seu marido? Como está a comunicação com os seus filhos? Como que os seus filhos se comunicam com você hoje? Como pai e como mãe. Então toda comunicação problemática vai gerar crise. Diga assim comigo: toda comunicação problemática vai gerar uma crise. Geram crises profundas até ao ponto de uma separação, de uma agressão física, de uma violência, porque não conseguem se comunicar de uma forma saudável. Você fala assim: pastor, mas isso acontece dentro da igreja também? Também, porque a maior parte dos casais que nós atendemos estão dentro da igreja. Sentam, ouvem o culto, estão em uma reunião em casa, na célula, às vezes vem 2 vezes no culto, tem tempo de oração, mas tem dificuldade de lidar dentro de casa com uma comunicação saudável. Então a comunicação, ela vai construir caminhos de alegria, de paz, de prosperidade, e vocês vão conseguir vencer na vida. Todo casal que tem uma boa comunicação consegue, diga, vencer na vida. E essa palavra, ela vem nos chamar para uma restauração. Qual que era o cenário que Neemias vivia ali, né? Neemias, ele era um judeu e ele vivia em Suzã. Neemias vivia em Suzã e ele trabalhava para o rei, ele era copeiro. E de repente ele ouve a notícia de que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos. E ele pede para o rei um favor, que deixasse que ele fosse reconstruir os muros. Então imagina um homem só, que ele se levanta diante de uma catástrofe tão grande, e ele fala assim: me deixa ir até lá por um tempo, para reconstruir os muros. E olha que coisa forte, né? Os muros derrubados, eram os muros derrubados e as portas que estavam queimadas. E você sabe que muitas famílias estão assim, com os muros derrubados e as portas queimadas. E na verdade eu comecei a estudar essa palavra e eu falei assim: mas por que naquela época eles começavam a construir os muros pelas portas? Você percebeu, pastor? Nesse texto, quando fala da construção do muro, eles começam a construir porque são 10 portas. Dessas 10 portas, todas elas eles começam a construir primeiro pelas portas e não pelos muros. Porque na nossa construção normal aqui, a gente faz o quê? A gente constrói os muros, não é? E depois a gente levanta as portas. Só que a palavra diz que eles começam a construir primeiro as portas. E por que as portas? Porque as portas têm um sentido espiritual. Porque pelas portas é que entram as coisas do mundo. É pelas portas que entra o inimigo. É pelas portas que entram as batalhas. É pelas portas que, se elas estiverem abertas, o inimigo pega você de surpresa. Então eles decidem, por princípio, levantar primeiro as portas. E mesmo que a lateral estivesse aberta, aquilo tinha um sentido espiritual para eles. Nós precisamos levantar as portas, porque aqui espiritualmente a gente está protegido. Agora a pergunta é: como está uma casa que as portas estão derrubadas? A Bíblia fala que eles derrubaram os muros e eles queimaram as portas. Olha que coisa do inferno, irmão. Eles não derrubaram as portas, porque eles sabiam que se eles só derrubassem as portas, eles poderiam levantar de novo. E espiritualmente eles estariam protegidos. Então eu sempre digo algo: infeliz de uma casa que é uma casa que não tem um homem ou uma mulher de oração. Porque as portas estão derrubadas. Os muros estão caídos. Quantos estão me entendendo? Deus te chamou para essa semana, para você levantar as portas, reconstruir as portas, levantar os muros. Essa é a sua chamada, é a minha chamada para esse tempo, na nossa casa. O que aconteceu na sua casa? Que as portas estão derrubadas.
ou que o inimigo tocou fogo nela. O que aconteceu? Pastor, muitas coisas. Um adultério, uma agressão, uma ofensa, uma palavra mal colocada. Você sabe, meu irmão, a definição de restauração, restaurar não é apenas consertar o que quebrou, é devolver ao objetivo a sua forma e função original. Levantar as portas não é só pedir perdão, irmão, mas é você, depois de um caos que aconteceu dentro de casa, depois de uma violência, depois de uma palavra mal colocada, depois de um comportamento errado, você restaurar aquilo que foi estragado, aquilo que foi destruído. É você pedir perdão para os seus filhos, porque eles presenciaram você xingando a sua esposa, ou você ofendendo o seu marido, ou você tendo uma atitude que não era uma atitude de um cristão. Porque a restauração das portas vai muito mais além do que levantar as portas, é muito mais profundo. Porque eu acredito que você já viveu um momento dentro da sua casa em que os seus filhos presenciaram. Aí eu pergunto para você, qual foi o momento que você foi restaurar os seus filhos? Que você sentou na frente deles e disse assim: filho, filha, me perdoa, porque o pai teve uma atitude errada, porque a mãe teve uma atitude errada. Então vai muito mais do que levantar as portas, porque depois que você levanta as portas, depois que você constrói os muros, você precisa restaurar o que está dentro de casa. Porque a Bíblia diz que depois que Neemias, ele levanta o povo para reconstruir os muros e as portas, ele começa um conserto dentro da cidade. O que precisa ser consertado dentro da sua casa? Qual é o lugar, qual é o momento oportuno que você precisa encontrar em Deus para você sentar com a sua família e dizer: olha, me perdoa, porque isso nunca mais vai acontecer. A família é um lugar de conflitos, irmão, e não tem nenhuma família que não tenha conflitos. Todos nós temos conflitos do cotidiano, normal, né? Um não concorda com o outro, uma coisa ou outra, mas existem coisas que não cabem dentro da nossa casa, não mais, como cristão não. Então os princípios, eles precisam ser estabelecidos sempre, amém? Quantos estão comigo? Deus não quer apenas que a família sobreviva, Ele quer que ela cumpra o propósito pelo qual ela foi criada. Qual o propósito da sua família? Qual o propósito pelo qual a sua família foi criada? Eu já entendi muito bem por que o Senhor me chamou, por que o Senhor chamou a minha casa. Eu costumo dizer que a minha casa, assim, se eu juntar todos os filhos, pastor, e a nora junto, a gente tem ali uma igreja. Porque tem quem prega, tem quem cuida das crianças, tem quem ministra o louvor, tem tudo ali. Então, eu sempre digo que a nossa primeira igreja é a nossa casa. A nossa primeira célula é a nossa casa. Então a sua casa é o lugar que você mais tem que pregar. Sabe como que os meus filhos me chamam lá em casa? Eles me chamam de palestrinha. Já ouviu falar? Que qualquer coisa eu já dou um sermão, já dou uma orientação, já falo, ó, não está certo isso daí. Então nós temos que ser reconhecidos. Como você é reconhecido dentro da sua casa? Como que você é visto dentro da sua casa? Qual é a visão que os seus filhos têm de você? Se os seus filhos tivessem que dar um testemunho sobre você, mãe, sobre você, pai, na escola, por exemplo, numa entrevista, o que eles falariam de você? Como seria? Não é forte? Porque você vai medir. A gente sempre vai medir. Não é gostoso quando alguém fala bem de nós? Sim ou não? E quando fala mal? É ruim, não é? Então às vezes eu
eu sou daquela opinião que as verdades em alguns momentos precisam ser ditas. Você não é fácil, você é ignorante, você é estúpido, você não é fácil de lidar, você precisa melhorar, você precisa se ver, você precisa se enxergar. Em alguns momentos essas coisas precisam ser ditas, sim ou não? Porque senão não muda. Mas às vezes você tem que falar essas coisas da forma correta, com a comunicação correta, para não ferir ninguém. Essa é a ideia de uma família bem saudável. E nós somos o arquiteto, e nós somos o escudo dentro dessa construção. Quantos estão comigo? Nós temos aqui um amor sacrificial. Efésios 5:25. Em Efésios 5:25 vai dizer assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aqui a Bíblia fala que o homem tem que morrer pela mulher, da mesma forma que Cristo morreu pela igreja, da mesma forma que Cristo se sacrificou pela igreja. Quantos maridos a gente tem aqui? Olhe para sua esposa, nos olhos dela. Ela está aí? Isso. Agora, pode ficar com a mão levantada, varão. Isso. Agora você vai olhar nos olhos dela. Olha bem, mulher. Olha bem para os olhos dele, porque vai ser bom para você, viu? Diga para sua esposa assim: eu morreria por você. Porque Jesus, diga assim, olhando para ela, porque Jesus morreu pela igreja e eu morreria por você. Amém? Gostou, esposa, ou não? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? A restauração aqui significa trocar o autoritarismo pelo serviço. Cristo não dominou a igreja, Ele morreu pela igreja. Porque o homem, preste atenção, o homem precisa de respeito, a mulher precisa de amor. O homem precisa ser respeitado, porque o homem, se ele não for respeitado, ele não consegue produzir, ele não consegue trabalhar, ele não consegue viver direito, porque desestrutura ele. A pior coisa para um homem é sentir-se respeitado dentro da sua própria casa. E quando o homem olhar para você, esposa, e dizer assim: me respeite, por favor, principalmente na frente dos filhos, é porque ele já está muito machucado. Porque o homem, o papel do homem dentro de casa é ser intercessor, é ser supridor, é trabalhar, é trazer o mantimento. Porque o dia que o homem, ele não conseguir mais trabalhar e suprir a sua casa, ele não serve para nada. Um homem que não consegue suprir a sua própria casa, ele serve para quê? Você serve para trabalhar, irmão. Se você não prover a tua casa, trabalhar e colocar mantimento, você serve para quê? Para mais nada. Não é? Porque o homem que não trabalha e não supre a casa, ele é um peso morto. Sim ou não? Nem a mãe gosta, né? Porque depois de uma determinada idade, ou ele vai trabalhar, tem que trabalhar. Então o homem vem com essa responsabilidade. A gente costuma dizer que o homem morre no altar, a mulher não. O homem é sacrifício, a mulher não. Então todo homem, ele queima os neurônios dele quando ele está desempregado, porque ele fica desesperado. E se a mulher não entender esse tempo, é claro que tem, não sei se é lá na sua casa, mas acho que é só lá na Atos Comunidade que tem, né? Aqueles irmãos que não quer trabalhar, porque tem uns irmãos que não quer trabalhar. Aqui acontece também ou não? Irmão, a pior coisa que existe na vida de uma mulher é um homem vagabundo. É o cara que não para em emprego, ele não para, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai, não fica. E eu vou dizer uma coisa para você: empresa nenhuma manda um funcionário bom embora. E quando ele chega na sua casa, que ele trabalhou 3 meses, 6 meses, ele fala: fui mandado embora. E você fala: de novo? Aí ele vai reclamar de quem? Da empresa, não é? Essa empresa de novo, mas de novo a empresa? Tô achando que você não trabalha direito não, hein? Você nunca vai encontrar um empresário burro que mande um funcionário bom embora. Ele não vai mandar. Ah, mas teve um levante do inferno lá na empresa, Satanás se levantou contra mim. Falou: irmão, diante de um bom testemunho, nem Satanás se levanta.
Pode ser o Satanás que for, irmão. Um homem que é trabalhador, que é decente, cumpre horário, princípio, direitinho, não falta. Nem Satanás manda ele embora. Pode provar ele. Pode provar como provou Jó. Porque a Bíblia diz, irmão, que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Não encontra. Então, preste atenção, varão. Existe uma responsabilidade sobre os seus ombros, e ela é intransferível. É intransferível. 90% das famílias problemáticas que chegam na igreja, o problema está no homem. Não quer ir para a igreja, é alcoólatra, é usuário, é prostituto, é adúltero. E graças a Deus que vem, irmão. Graças a Deus, porque quando vem a gente consegue ajudar. Pior é quando não vem. Então nós vivemos uma situação caótica na masculinidade. Eu tenho estudado muito sobre isso, porque eu assumi a rede de homens ali na igreja, e lá nós somos os homens valentes. E quando a gente pega para pregar, pastor, aí fica estreito. Aí os homens falam assim: ô pastor, você pegou pesado, hein? Mas foi bom. Pegou pesado, mas foi bom. E aí esses dias nós fizemos um outro evento lá, trouxemos um empresário, foi bem legal, trouxemos um pastor de fora. No final o irmão me chamou e falou: pastor, é legal, você traz aí os pastores, mas você precisa pregar pra gente de novo, pastor, para dar aquelas... Eu falei: rapaz, vocês gostam mesmo, né? A gente dá umas alinhadas ali que é... Mas é pra homem, né? O homem você não vai ficar fazendo carinho o tempo todo, não adianta. E aí, mulher, eu vou te falar uma coisa, viu? Se o seu marido está muito encostado, empurra ele para fora. Fala para ele: eu não aguento mais você em casa. Vai fazer alguma coisa dessa vida, pelo amor de Deus. Não é? Sim ou não? Estou certo ou estou errado? Quantos concordam comigo? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aí os varão vai falar para o pastor: ô pastor, não chama mais esse pastor Paulo para pregar, não. O homem é feito para o trabalho, para a provisão, porque o homem que não trabalha não serve para nada. O homem preguiçoso que não ajuda nos afazeres da casa. Tem alguém que não ajuda lá, irmã? Chega do trabalho, joga a roupa em qualquer canto, não ajuda a lavar uma louça, não ajuda a lavar o banheiro, não paga a empregada para você, irmã. É justo isso? Tá certo isso ou não? Isso é de Deus? Lá em casa, minha esposa está aqui, ela é testemunha. Depois no final do culto vocês perguntem para ela: ajuda ou não ajuda? Ajuda, irmão. Você sabe o que eu gosto de fazer em casa? Não é vergonha falar não, eu gosto de lavar o banheiro, você acredita? Você fala: deixa o banheiro aí que eu lavo. Gosto de lavar o banheiro. Aí eu entro e fico numa boa ali, vou. Tem gente que não gosta, eu não gosto de lavar louça, mas lavo, entendeu? Mas se tiver que fazer qualquer coisa em casa eu faço, menos lavar a roupa, porque eu não sou muito bom. Aí ó, o pastor já varre uma casa como ninguém, não é? Aí ó, em casa eu só não lavo roupa porque a patroa reclama, porque eu misturo as roupas coloridas com as outras lá, branca com preta, aí vira um caos, irmão. Aí a briga tá feita, né? Então ela que acaba colocando a roupa lá para lavar. O marido restaura o altar. Ele é quem inicia a oração e o diálogo. Na nossa igreja nós temos a oração das 5 da manhã, na segunda-feira e no sábado, só os homens. As mulheres não vêm. As mulheres ficam em casa dormindo enquanto você está orando. Deixa ela descansar. Ela vai ter o tempo de oração depois com o pessoal da intercessão. Mas segunda-feira, 5 horas da manhã, está os valentes orando. E no sábado, 5 horas da manhã, está os valentes orando. Pensa num tempo de oração que é maravilhoso. Maravilhoso. Eu não sei se é porque só está os homens e as mulheres não vêm. É brincadeira. Não sei, os valentes ficam tão à vontade para orar, mas os meninos se soltam. É um charamanaias incrível ali. Pensa num negócio gostoso, pastor. É orar só com os homens ali. Agora o que eu fico triste?
A nossa igreja é uma igreja de 2.000 pessoas. Mas não vem assim, na segunda-feira deve vir uns 10, no sábado vem uns 15. Pensa, irmão, numa igreja de 2.000 pessoas, cadê os homens? Cadê os homens para orar? E é uma oração que eu sempre faço. Eu falo, Deus, enche essa igreja aqui com esses homens orando em nome de Jesus. Porque quanto mais homens estiverem orando na igreja, mais casa a gente tem restaurada. Quanto mais homens estiverem na intercessão nessa igreja, mais lá restaurado. Quanto mais homens jejuarem nessa igreja, mais lá restaurado. Quanto mais homens se entregarem na presença de Deus nesse ministério, mais lares serão restaurados. E a igreja, ela cresce pela família. A igreja, ela cresce com família saudável. Se tiver 50 famílias doentes, a igreja é doente. Se tiver 50 famílias saudáveis, ali tem uma igreja saudável. Porque a igreja se faz com família de homens e mulheres que oram e se posicionam. Porque quando está um caos dentro da sua casa, você não tem que vir aqui chegar no pastor e falar, pastor, ora pela minha casa. Não. Pastor, eu já orei pela minha casa. Eu já jejuei pela minha casa. Essa é a postura de um homem que se coloca na posição correta. É o atalaia. Quem é o atalaia? Ele está de vigia. Quando? O tempo todo. O tempo todo. Porque Deus vai levantar você de madrugada e você vai orar. Vai estar na oração, você vai orar. Vai estar no propósito, você está lá junto. Eu passei por um retiro de homens da igreja da cidade, final de semana retrasado. E aí tinha um irmão lá que ele saiu caminhando e ele falou assim, rapaz, é incrível, né? A gente entra no jejum, sai do jejum e entra no outro, sai do jejum e entra no outro. Aí ele falou assim, eu fiz 1 ano de jejum de doce. Quando eu terminei do jejum do açúcar, aí o pastor levantou um outro jejum lá de 6 meses de doce. Aí eu tive que entrar de novo. Falou assim, misericórdia, fiquei 1 ano já, agora tem que ficar mais 6 meses. Aí já saiu de um, já entrou no outro. Aí ele falou assim, a gente está o tempo todo nesse propósito. A gente sempre está de jejum de alguma coisa. Aí eu fiz um propósito com o Senhor lá, e eu falei, eu preciso desse tempo de jejum. O que eu mais gosto de fazer? Aí eu falei, comida não é um problema para mim, porque qualquer coisa se eu tiver que tirar, eu tiro. Né? Eu falo assim, só o café que eu sofro um pouco, né? Que eu sou viciado em café, sabe aqueles viciados ali em café? Aí de vez em quando eu faço um jejum de café. Aí eu falei assim, o que eu gosto de fazer? Sentar e assistir Netflix, irmão. Às vezes eu gosto de sentar e assistir uma série. Eu assisto as minhas séries tudo picadinho, né? Pouquinho. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar 1 ano sem Netflix. 1 ano sem assistir série, 1 ano sem assistir nada. Nada. Só se tiver uma pregação, alguma coisa, eu assisto. 1 ano. Aí, acho que foi essa semana, a nega, é minha nega, tá, gente? Ela me chamou para, nego, vem cá assistir um negócio. Você não pode, né? Puxei agora, porque ela gosta de assistir junto comigo. Falei, a gente vai ficar 1 ano aí nesse processo, né, sem assistir. Eu vou ficar 1 ano nesse processo por conta do Ministério de Homens, do Ministério de Família, o Ministério de Mulheres. Então, eu levantei um propósito de jejum por essa causa. E aí, eu quero te chamar para um desafio, homem. Para um propósito e um desafio. Né? O que você pode tirar? O que você pode consagrar ao Senhor pela tua casa? Eu queria eu não ia fazer isso não, pastor. Eu nem pensei nisso, mas Deus colocou no meu coração agora. Eu queria que todo homem que é pai de família, você que é pai de família, você que é casado, fique de pé. Fique de pé, só os valentes que são casados. Amém? E eu quero te chamar, porque vocês estão numa semana muito profética, pastor. Porque depois dessa semana, eu acredito num desatar muito grande ministerial nesse lugar de crescimento. Mas pastor, a gente precisa, não sei se vocês estão em algum propósito de jejum aqui, já estão ou não? Vocês vão começar, glória a Deus, então testificou, né? Eu sei que tem aí no coração do pastor um propósito específico, mas eu quero te chamar hoje
para um propósito pela sua casa. Pela sua casa, porque a nossa casa ela é muito atacada por Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa que de repente você não sabe. Satanás, ele tem um plano de destruição para a família de cada um de vocês. Para a família de cada um de vocês existe um plano arquitetado no mundo espiritual para alcançar os seus filhos, para alcançar a sua esposa, para alcançar você. E eu queria que você saísse daqui nessa noite com um propósito no teu coração. O que você mais gosta? O que você... Tem gente que gosta de chocolate, tem gente que gosta de refrigerante, tem gente que gosta de café. O que você sacrificaria, meu irmão? Durante 6 meses, não precisa ser um ano. Durante 6 meses, o que você sacrificaria pela sua família? Porque eu vou ser muito sincero contigo, irmão. Se você não for capaz de fazer um sacrifício pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua esposa, você não faz mais por nada nessa vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E eu vou dizer novamente, eu não planejei nada disso. Mas o diabo, ele não vai derrubar a sua casa. Ele não vai derrubar as suas portas. Ele não vai derrubar os seus muros. E o que o Senhor me diz nessa noite é que existem enfermidades que Satanás está querendo plantar na sua casa. E através do seu jejum, essas enfermidades não vão entrar. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. O que nessa noite você consagraria ao Senhor pela sua casa? Faça a sua oração. Diga para Deus: Senhor, eu vou abrir mão do refrigerante, eu vou abrir mão de uma refeição, eu vou abrir mão do açúcar, eu vou abrir mão de assistir TV, eu vou abrir mão da Netflix, eu vou abrir mão do Instagram, eu vou abrir mão do Facebook, eu vou abrir mão do TikTok, do que você vai abrir mão? O que você vai colocar no altar, no mundo espiritual? Porque agora você faz uma atitude, você tem uma atitude de fé no mundo espiritual. Porque todas as vezes que você abre um jejum, uma porta se abre no mundo espiritual. E você está colocando uma consagração, uma entrega. Amém? Ainda com os olhos fechados, levante a sua mão direita. Pai, eu coloco aqui todos aqueles que decidiram fazer um propósito de entregar, Senhor, um sacrifício no teu altar, pela casa, pela família, e que através deste jejum, Senhor, o Senhor guarde os filhos, proteja a saúde desse homem, proteja a mulher, a esposa. Através desse jejum, Senhor, toda maldição de enfermidade e de morte seja quebrado pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. E que através desse jejum, Senhor, e dessa entrega, essa família entre num tempo de prosperidade como eles nunca viveram na vida deles. Que eles entrem em um tempo de conquista como eles nunca viveram. E que através deste jejum, Senhor, que inicia a partir de amanhã, eles já começam a visualizar ainda essa semana aquilo que o Senhor vai fazer. Processos vão ser liberados, portas vão ser abertas, e portas também vão ser fechadas. E a alegria do Senhor será a sua força, e a alegria do Senhor estará na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Shalabra sobre ande comanas, Rama sobre ande comanaya, shuricanta lamanas, Shalabriande coenebia subriande comanas, Oriande caias, um sacerdote posicionado. Um sacerdote posicionado, Satanás não pode atacar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pode se assentar. Oh, aleluia. Eita glórias, eu gostei desse eita glórias aí. Olha que maravilha.
Homens que não conversam não promovem o diálogo e a comunicação. Eu passo 24 horas com a minha esposa. 24 horas. A gente trabalha junto, vai para o consultório junto. Só hoje que a gente deu uma distanciada, né? Ela foi para a igreja trabalhar e eu fiquei em casa. Mas a gente está o tempo todo conversando, trocando ideia, dialogando. Porque a mulher tem uma necessidade muito maior de fala do que o homem. O homem que fala demais, escreve muito, ele tem alma feminina, né? Já viu o homem que fala demais? Fala, né? Ou escreve, às vezes vai por uma discussão. Já viu alguém discutindo no WhatsApp? Aí escreve aquele texto assim gigantesco. Isso é coisa de mulher. O homem não faz isso. O homem, quando faz isso, tem alma feminina, né? Esse é um comportamento mais feminino. Entendeu ou não? Então muda isso daí, irmão, pelo amor de Deus. E o homem fala pouco. O homem é racional e direto. Pronto, você vê que discussão de homem é rápido. O homem é assim, não gostou, ele fala na hora. Sai na mão, briga e depois resolve. Mulher não fala, aí ela fala, coisa de mulher. É assim? É assim lá na sua casa? Que a pastora, irmão, quando começa, que ela tá brava, aí sai de baixo. Aí vai falar, aí eu falo, tá bom, nega, tá bom, amém. Não, mas tá bom. Mas eu não paro de falar, entendeu? Mas aí depois melhora. Então, isso faz parte da mulher. Agora o diálogo, ele precisa ser construído também pelo homem. Porque nós temos problemas de relacionamento dentro do consultório ou na igreja, que a esposa fala, meu marido não conversa comigo, ele não tem diálogo. E o diálogo, ele é fundamental. A minha filha, às vezes a gente senta na sala e a gente fica ali, horas conversando, né? Aí minha esposa fala assim, meu Deus, faz 2 horas vocês estão aí conversando? Que tanto vocês conversam? A gente fala de tudo, E a minha filha já não gosta de falar, e aí eu fico com ela, a gente fala de tudo. Então, comunicação, nós somos introvertidos, nós temos isso é nosso, do homem, de falar pouco. Mas dentro de casa nós precisamos nos comunicar mais de uma forma saudável, diga saudável, né? Precisa ter um equilíbrio. Todo extremo, ele é adoecedor. Quando eu não falo nada é um problema, e quando eu falo demais também é um problema. Eu preciso encontrar um equilíbrio, diga equilíbrio. Diga, toda casa saudável é equilibrada na comunicação. Na comunicação, não na gritaria, tá? Quantos entenderam? O papel do cabeça se manifesta fora de casa, com responsabilidade no trabalho. Ele é íntegro porque a sua família depende da sua reputação. Então, o homem que é íntegro, ele constrói uma base segura para a família, mesmo fora de casa. Porque se ele tem princípio, a família está segura. E quem está fora vai olhar essa família de uma forma muito melhor. Porque quando o homem não tem integridade, ele mancha a imagem da família. Conhece homens que mancharam a imagem da família, sim ou não? Eu conheço muitos homens que deram mau testemunho e mancharam a imagem da família, ao ponto dos filhos terem vergonha de falar que fulano de tal é meu pai. Chegar nesse nível é extremamente vergonhoso. O homem que fala mal da sua família fora de casa, seja da sua esposa, dos seus filhos, a deslealdade é o papel que vai destruir a sua família. Se você tem um problema dentro de casa, seja homem ou mulher, nunca leve o seu problema para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos. Tente consertar isso dentro de casa. E se você não der conta, procure o seu pastor. Porque o nosso papel é um papel de proteção. Diga proteção. Nós precisamos aprender a proteger a nossa casa. Fora de casa, bico fechado. Não leve os seus problemas para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos. Traga para o seu pastor. Vá para a terapia. Leve para a terapia. Isso já vai te ajudar e muito dentro desse processo, às vezes, de conflito. A esposa, a sabedoria, a esposa é a sabedoria, o coração do lar. A esposa é a alma da casa. O homem é o racional e a mulher é a alma. Quando a mulher está brava, a casa fica escura, nublada, triste, porque ela traz um peso espiritual. Toda casa que tem uma mulher triste, angustiada, amargurada, que não tem felicidade, essa casa ela é escura, ela é uma casa triste. Então
Então faça de tudo, homem, para que essa mulher seja feliz. Vira para ela, olha nos olhos dela, diga assim para ela: eu vou te fazer muito feliz. Você sabe que tem mulher que a gente, só de olhar nos olhos, a gente vê a tristeza dela. A gente sabe que ela não é feliz dentro de casa. A gente sabe que ela não é bem cuidada dentro de casa. Então você também, esposa, tem o papel de promover a paz dentro da sua casa, de promover o cuidado, de promover o equilíbrio na hora de falar, de corrigir os filhos. Esse equilíbrio ele é fundamental, porque coisa horrível é, irmão, uma casa que tem gritaria o tempo todo. É aquele caos, aquela energia ruim, e aquilo pesa na vida dos filhos, porque os filhos vão, diga, adoecendo. Por isso que nós temos muitos adolescentes adoecidos emocionalmente, espiritualmente, porque a casa, ela é pesada. A mulher não tem sabedoria na fala, na comunicação, grita demais, fala muito alto, não consegue se comunicar de uma forma saudável. Como é que está, irmã, a comunicação lá? Tá boa ou não? Se o marido cutucar, já viu, né? Como é que tá? A mulher idônea, né? Ela edifica a sua casa. A mulher idônea não é ser inferior, mas ser o suporte necessário para que a missão familiar aconteça. Ela é a conselheira estratégica. Todo homem de sucesso tem uma mulher saudável do lado. Toda mulher sábia, ela vai alavancar o seu marido. Deixa eu dizer uma estatística que eu não sei se você sabe, mas a maioria dos homens de sucesso tiveram uma mulher forte do lado deles. Porque eu sei que você às vezes não vai entender o que eu vou te falar agora, mas depois você vai entender. 70% da prosperidade, até mais, de uma casa está muito mais ligada à mulher do que ao homem. A Bíblia fala que a mulher edifica o lar, o homem trabalha, traz a provisão. Quem edifica e administra, muitas vezes é a mulher que tem sabedoria. Porque quando nós tratamos um casal, porque existe uma cultura, né, pastor, dentro da igreja, que diz assim: o homem é o cabeça da casa, então ele tem que cuidar de tudo. Ele tem que cuidar das finanças, ele tem que pagar as contas, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer isso. Não, peraí. A gente pode colocar tudo no lugar, porque se a mulher é uma boa administradora, por que ela não pode administrar? Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica, quem edifica administra. Então quando a gente trabalha com um casal, que o homem fala assim: ó, pastor, eu não administro bem as finanças, se ficar comigo eu vou estourar tudo, mas a minha mulher administra bem. Você acha que eu vou virar para esse casal e eu vou falar assim: não, ô varão, você vai ter que tomar vergonha na sua cara e você vai ter que aprender a administrar bem? Queridos, ele pode fazer um caos na casa, ele pode levar a casa à falência. Isso é sabedoria. Se a sua esposa, se você mulher administra bem, não tem problema, desde que você administre e o seu marido esteja por dentro de tudo. Porque tem mulher que é muito boa para fazer isso, sim ou não? O que você não pode ser, marido, é omisso. Você soltar na mão dela e não ver mais. Você tem que estar ali sempre, quero saber como é que está tudo certo, está faltando, pagou as contas. E você faz esse monitoramento. Mas às vezes ela tem muito mais sabedoria, até para investir. Então existem coisas que a gente não vai trabalhar com uma rigidez. Eu não posso ser rígido e levar essa família para um lugar de destruição financeira. Eu posso orientar esse homem a conhecer um pouco mais de finanças, sim ou não? Vai conhecer um pouco mais, vai estudar um pouco mais, mas pode administrar junto? Pode deixar ela cuidar? Não tem problema nenhum, né? Não tem a necessidade dessa rigidez toda. Nós precisamos viver dentro de um equilíbrio. Agora, é claro que tem mulher que ela gasta com tudo o tempo todo, e aí o marido precisa realmente administrar. É assim lá na sua casa, irmão? Se ficar com cartão de crédito, como é que é? Quem que gasta mais lá na sua casa? Faz assim, ó. Deixa eu ver. E aí? Agora um está apontando para o outro, como é que faz? Quem que gasta mais lá, pastor?
Tá equilibrado? Ixi, coloquei o pastor no estreito agora, hein? Vamos lá. Quem que gasta mais lá em casa, né? Eu ou você? É você, né? Graças a Deus aí, ó. Tô direitinho, hein? Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa. Então a mulher sábia, ela vai construir, e a insensata vai derrubar, com muitos comportamentos errados uma mulher pode ter para derrubar a sua casa. A mulher estabelece a energia da casa. Não é ser inferior, como eu falei. A casa, ela é dirigida por uma embaixadora da dignidade. A mulher restaura, reflete a luz de Cristo em suas relações sociais e profissionais, com ética e excelência. Ela exerce influência no mundo sem negligenciar o que é prioritário. Sua postura fora de casa faz com que o seu marido seja respeitado nas portas. Seu marido é respeitado nas portas da cidade, onde toma assento e entre as autoridades da terra. Provérbios 31:23. O seu marido é respeitado na porta da cidade. O seu marido é respeitado pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho, o seu marido é respeitado aonde ele estiver. A mulher é responsável por muito mais do que 50% do sucesso de uma casa. A esposa restaura a família quando as suas palavras são usadas para curar e construir, ao invés de ferir e derrubar. E os filhos? Qual é o papel dos filhos? Os filhos são as nossas flechas. Quem aqui está casado e não tem filhos ainda? Não tem e querem ter? É isso ou não? Tá assim. Quem aqui quer ter filhos ainda? Quer ainda ter filhos? Não tem ainda. Vocês que estão casados e querem ter filhos, fique de pé. Tá casado, né? Quer ter filho? Só vocês que querem ter filhos, fique de pé, que estão casados. Solteiro não, irmão, misericórdia. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu dou uma ordem agora. Dou uma ordem para os órgãos desse homem e dessa mulher, que sejam frutíferos agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Alcança esse homem e alcança esta mulher. Abre, Senhor, essa madre pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Faz esse homem fértil agora, em nome do Senhor Jesus. Todo defeito, todo problema, toda enfermidade que seja curada agora. Todo defeito, toda enfermidade genética, em nome de Jesus, receba a cura agora. Receba a cura agora pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Você, marido que está do lado da sua esposa, coloque a mão no ventre dela. Coloque a mão no ventre dela, em nome de Jesus, com a autoridade que você tem, porque você é sacerdote sobre a vida dela. Diga assim, em nome de Jesus. Diga assim, marido, em nome de Jesus, que esse ventre se abra, que haja frutificação, que haja frutificação, que haja frutificação e multiplicação, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Eu já consigo ver, eu já consigo ver, eu já consigo ver os sinais, ainda esse ano, ainda esse ano, ainda esse ano, no mínimo 3 casais que estão de pé. A mulher vai engravidar esse ano ainda. Xalabrassuri ande comanas. 3 mulheres, Xalabrassuri ande comanas, engravidarão ainda esse ano. Em nome do Senhor Jesus, nós tomamos posse desta palavra. Nós tomamos posse desta palavra. Eu falo no Espírito. Eu falo no Espírito. Xalabrassuri ande caias. Oh, porque você não será mais estéril. Porque você não será mais estéril. O Senhor tem uma promessa.
de multiplicação, de uma geração que virá, em nome do Senhor Jesus. Você que crê nessa oração, dê um aplauso bem forte ao Senhor. E você, marido e esposa que estão de pé, antes de vocês se assentarem, dê um abraço na sua esposa e diga para ela assim: está selado no mundo físico e no mundo espiritual. Amém? Isso, agora você vai olhar para ele e vai dizer para ele assim: vamos trabalhar, né, meu amor? Isso, bora trabalhar, bora trabalhar, senão também, se não trabalhar, o negócio não acontece, né? Não é ou não? Olha aí, a honra que atrai bênção, né? Efésios 6, do 1 ao 3, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Se tem uma certeza que eu tenho nessa vida, irmão, é que eu vou viver muito. Eu vou viver muito, eu vou viver mais de 90 anos, isso eu tenho certeza, porque eu sempre honrei o meu pai e a minha mãe. Eu nunca levantei a voz para o meu pai, eu nunca levantei a voz para a minha mãe. Eu não me lembro de discutir com a minha mãe, e nem com o meu pai. O meu pai é baiano tosco, irmão, lá do Morro do Chapéu. E se eu levantasse a mão para ele, quando eu morava debaixo do teto dele, ele me dava uma, só uma eu já caía. Mas graças a Deus eu nunca fui besta, né? Então sempre fiquei quietinho no meu lugar ali. Sempre respeitei o meu pai, sempre respeitei a minha mãe. Então, se você quer ter um tempo longo na terra, respeite os seus pais. E essa palavra, ela é para os adolescentes que estão aqui, porque tem alguns adolescentes aqui. Então, se vocês querem ter sucesso na vida, conquistar muitas coisas e viver com muita saúde, respeite os seus pais. Essa é uma palavra com promessa para o resto da vida. E se você que está aqui e você não está bem com seu pai e com a sua mãe, problema seu, irmão, vai consertar. Mas eu digo para você o seguinte: vai consertar mais rápido, viu? Rápido, para que essa maldição não recaia sobre a sua primeira, segunda, terceira e quarta geração. Percebe como isso é sério ou não? Não é? A restauração para os filhos é o resgate da obediência para o amor, pelo amor e não pelo medo. O lar é o lugar onde eles aprendem a autoridade de Deus através da autoridade dos pais. Fora de casa, a flecha polida. Salmo 127:4. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da nossa juventude. Eu consigo ver os meus filhos muito adiante. Porque o que nós estamos fazendo hoje é lançar os nossos filhos para um futuro brilhante. Nós preparamos eles no altar, e tudo aquilo que eles precisam, eles têm para vencer na vida. Tudo. Que você chegue numa fase da sua vida, olhe para os seus filhos e você possa dizer assim: tudo que vocês precisavam, tudo que vocês precisam, vocês têm para vencer na vida. E eu posso dizer isso hoje, apesar que o meu mais novo está com 15 anos, mas eu sei que tudo que ele precisa, tudo que eles precisam, nós temos. Não carregue esse peso nas suas costas. Eu costumo às vezes conversar com a minha esposa, eu falo assim: puxa, às vezes a gente não conseguiu dar numa escola particular muito boa, eles estudarem num colégio particular muito bom, mas aquilo que era mais importante nós temos: uma base sólida cristã, uma base sólida familiar, de caráter, de princípio. Então, é interessante, pastor, porque eu fiz um casamento agora, faz o que, um mês, nega? Não, né? 15 dias, né? 15 dias, né? E todas as vezes que eu faço casamento, e os meus filhos estão presentes, eles falam assim: pai, eu não sei o que você vai fazer, mas o Senhor vai fazer meu casamento. Você, glória a Deus, né? Como é que eu vou entrar com você, menina, e vou fazer o casamento ainda? Você fez da sua filha? Ai, nega, eu vou fazer também. O meu filho mais
mais velho já se casou, mas quem fez o casamento dele foi o meu apóstolo, que ele é uma bênção. Mas ele já falava para mim: ô pai, você não pode fazer meu casamento não? Eu falo: não, filho, tem um apóstolo, o apóstolo vai fazer seu casamento. A minha menina, ela bate com o pé no chão e ela fala: eu quero que você faça meu casamento. Aí daqui a pouco vem o outro, né? O de 15 anos: pai, você também vai fazer meu casamento. Então eu estou no estreito aí, pastor, ora por mim, tá bom? Porque quem faz o casamento dos filhos dos pastores é o apóstolo, né? Mas por que eu estou falando isso? Não é só porque eles veem uma boa cerimônia, porque eu falo que graças a Deus o Senhor me deu essa graça de poder celebrar uma cerimônia de casamento. Eu não sei como é que vocês fazem aqui, mas o nosso é bem complexo, né, pastor? Com chofar. Vocês fazem modelo judeu também, né? Com os princípios judaicos, né? Debaixo com talite, né? Faz a cobertura com talite também? Não? A gente fala rupá, né? Porque o judeu casa debaixo da rupá. Então é bem legal. Então tem todos os atos proféticos. Mas não é só porque a gente faz a cerimônia bonita, mas é por conta do testemunho. É o testemunho. É muito bom quando seus filhos olham para você e veem em você um excelente testemunho, né? Criem os seus filhos debaixo dessa presença, dessa unção e dessa graça. Quantos estão comigo? Diga amém. A flecha só vai longe se o arco estiver firme. Olha que interessante. Porque um arco que for frouxo, para onde que vai essa flecha? Quem são os arcos? Diga nós, que somos os pais. Então, a tendência dentro de casa, foi até uma conversa que nós tivemos hoje, eu e a minha esposa, a tendência dentro de casa é o homem ser mais firme em algumas questões. A mãe não, a mãe ela acolhe, ela é mais maleável, e o homem é mais duro em algumas questões. E nós estávamos conversando em casa sobre isso hoje. E aí a minha esposa falava assim: mas você está sendo muito duro, não precisa ser assim, você pode ser mais maleável. Mas como é que eu vou criar esse menino nessa moleza toda? Não dá. Então às vezes o pai quer ser mais duro e a mãe passa a mão, né? Porque a minha esposa ela é bem Caxias, ela abraça, ela beija, mesmo mais velho de 27 anos. Aí ela passa a mão no rosto, faz carinho. Fala: mas cavalão desse daí, ó, né? Então a gente tem um equilíbrio dentro de casa. Ela acolhe e eu empurro. Porque o papel da mãe é acolher, o papel do homem é enviar. Sempre vai ser assim. O papel do homem sempre vai ser enviar os filhos. Vai lá, que se não voar a gente segura depois, mas você vai voar. E a minha filha, ela faz aula de canto e tudo mais. E eu estava falando para ela: filha, você já está pronta, ela tem 16 anos, você está pronta, você pode dar aula se você quiser. Ai pai, será que eu consigo? Consegue, meu amor, você tem muita capacidade, ela canta lindamente. E ela tem muita técnica vocal, porque ela já aprendeu, está fazendo aula de música. E aí ontem eu atendendo um paciente que é da igreja, ele falou assim: pastor, a sua filha dá aula de canto? Eu falei: não dá não, mas vai começar. E ele falou: queria muito que ela desse aula para minha filha de 12 anos. Eu falei: ela dá, não tem problema não. E qual que é o valor? Eu falei: não sei, a gente vai ver, depois te falo. Aí chamei ela no telefone e falei para ela assim: filha, arrumei um aluno para você já, ó. Porque ela quer fazer um monte de coisa, ela quer comprar tênis bom, ela quer comprar calça boa, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E gasta, né? Gasta, né, nega? Misericórdia, como gasta aquela menina. Se você é a que mais gasta aqui em casa, 16 anos. Ai Jesus, me dá graça, eu falo. Eu falei: então você precisa trabalhar, menina, vai, né? Brinco com ela. Mas aí eu liguei para ela, falei: filha, arrumei um aluno para você, um aluno só para você. Aí pai, será que eu vou conseguir? Eu falei: claro que vai, você é forte, você é determinado e você consegue. Aí daqui a pouco ela falou assim: pai, então preciso de um tempo, vou preparar a apostila, já tenho tudo na cabeça que eu vou fazer. Só vou preparar a apostila direitinho. Aí já falou com a mãe da aluna, já agendou o dia e vai dar a primeira aula dela na sexta-feira. Aí você vira para mim e você fala assim: pastor, mas ela não é muito nova, com 16 anos? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, não sei você, pastor. É mais ou menos isso. A minha esposa acho que com 10, com 12. Quem começou a trabalhar mais cedo que isso? Quantos anos você começou a trabalhar? Fala aí.
13, 11 anos. Trabalhar mata alguém, irmão? Aquela frase que as pessoas usam, que o trabalho dignifica o homem, é verdade. Porque quando você trabalha, você dá mais valor para as coisas. Claro, eu estou falando de um equilíbrio, tá bom? Não estou falando que ela vai... Não, mas ela já vai aprender a dar o valor devido às coisas. Então, qual é o papel do pai? Vai enviar. Vai enviar. Então a gente encontra dentro de tudo isso um equilíbrio. Mas isso gera, diga, responsabilidade. Responsabilidade. Não tenha medo de dizer para o seu filho que ele tem que trabalhar. Diga para ele: você tem que trabalhar, você tem que ganhar o seu dinheiro. Ah, pastor, mas está muito pequenininho. Mas gere nele o desejo pelo trabalho. Gere nele o desejo de produzir alguma coisa. Porque a pior coisa que existe dentro de uma casa, que é um adolescente que não quer trabalhar. Eu estou com um paciente, 27 anos. Sabe o que é você, um cara com 27 anos dentro de casa, está fazendo terapia comigo, porque a mãe não consegue lançar, e o pai não consegue lançar ele para trabalhar. Queridos, 27 anos. O menino tem curso de TI, ele tem curso de inglês, ele fala o inglês já quase fluente, e ele não consegue sair de dentro de casa para trabalhar. Atendendo ele, eu descobri que o problema estava em quem? Em quem? Quando um filho tem dificuldade de sair para trabalhar, o problema está em quem? Nos pais. Nós precisamos ser um arco bem forjado, que vai lançar as flechas sem medo. Não tenha medo de lançar os seus filhos, porque eles foram feitos para ser lançados. Porque eles vão ser lançados, eles vão conquistar e trarão para vocês muito orgulho. Quantos creem? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eu já estou encerrando. Fique de pé no seu lugar. Quantos entenderam essa palavra? Para você levar para o resto da sua vida. Porque se você aplicar tudo que nós falamos aqui, nós falamos porque eu não falei sozinho, o Espírito Santo estava comigo. Se você aplicar tudo que nós falamos aqui, você terá muito sucesso na sua casa. Em tudo que você se propor a fazer, vai dar certo. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Segure na mão da sua esposa. Feche os seus olhos. Pense nos seus projetos. Quais os projetos vocês têm? E a primeira coisa é: os projetos que vocês têm estão alinhados? O projeto que está no seu coração está no coração da sua esposa? Os projetos que estão no coração da sua esposa está no seu coração? E você, mulher que está aqui e o seu marido não está, ou você, homem que está aqui e a sua esposa não está, não se preocupe. O Senhor vai alcançar ele e ela onde eles estiverem. Eu vou dar um minutinho, 30 segundos, acho que é o suficiente. Vocês vão olhar um para o outro e vocês vão se conversar e vocês vão alinhar o que a gente quer, qual é o nosso propósito. Rapidinho, olhe para sua esposa, olhe para o seu esposo, converse os dois. Qual é o propósito? Para onde vocês querem ir? Porque se um quiser ir para um lado e o outro para o outro, não vai dar certo. Amém? Alinhou? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, uma família que caminha na mesma direção, Senhor, é uma família tendenciosa ao sucesso. Um homem e uma mulher que tem o mesmo propósito no coração é um casal que vai ter sucesso na vida e vai alcançar as suas metas, os seus alvos, os seus propósitos.
propósitos. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante da tua presença esse casal que estão juntos agora, e aqueles também que não vieram. Pai, em nome de Jesus, através da unidade desse casal e do alinhamento do propósito, que o Senhor os abençoe e que eles colham, Senhor, de tudo aquilo que eles têm orado juntos, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite, que não falte a provisão, a unção, o poder e a graça, para que eles possam alcançar aquilo que eles têm buscado juntos, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Vamos encerrar? Pastor. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Eu disse que hoje o Senhor tinha uma porção preparada para mim e para você. E hoje, aquela pessoa, aquele casal, aquele homem, aquela mulher que não se apropriou da sua parte, porque às vezes a gente ouve uma palavra de direcionamento como essa e fala assim: ah, se fulano estivesse aqui, ah, se fulana estivesse aqui. Não, querido, é para mim, é para você. Pastor Paulo ministrou aqui durante esse tempo, e no início da sua palavra, ele falou das portas que eram edificadas antes dos muros, e é verdade. E eu creio que essa noite é uma noite em que o Senhor preparou para que nós pudéssemos nos preocupar em primeiro lugar com as portas, ao invés de se preocupar em primeiro lugar com os muros. Nos preocupamos tanto: não, eu preciso cercar a minha casa, eu preciso cercar a minha casa, eu preciso cercar a minha vida. Sabe, nos esquecemos de colocar a porta no seu devido lugar, que é por onde tudo entra, tudo passa. Sabe, cobrir espiritualmente a nossa casa, o nosso casamento, a vida dos nossos filhos, os nossos projetos. Então, querido, essa noite é uma noite de alinhamento, uma noite de direcionamento. Eu recebi cada palavra liberada desse altar nessa noite, em nome de Jesus. Receba, se aproprie. Eu creio que o mundo espiritual está sendo movimentado nessa noite de uma maneira diferente para a glória de Deus. Quantos creem nisso? Eu quero orar encerrando agora, e eu quero impetrar a bênção apostólica. Pastor Paulo, muito obrigado. Pastor Renata, Deus abençoe, uma alegria, sabe, receber vocês aqui, uma palavra rema revelada ao coração da igreja. Querido, coloca a sua mão no seu coração, aumente esse fundo para nós, por favor, Rafael. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela sua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se importa, Senhor, conosco. O Senhor se importa com nossa casa, família. Senhor, Tu és aquele que tem cuidado dos detalhes, ó Deus, da nossa vida, mesmo, Senhor, quando nós não percebemos. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, diante daquilo que hoje, sendo confrontados pelo Teu Espírito, Senhor, podemos perceber aonde, Senhor, estamos falhando, aonde, Senhor, estávamos errando. Senhor, no que precisamos, ó Deus, Senhor, realinhar a nossa rota. Senhor, e a Tua palavra, o Teu Espírito, nessa noite, através da vida dos Seus filhos, Senhor, tem dado a direção, ó Deus, para todos os que têm buscado essa direção. Senhor, que nesta noite nós possamos nos apropriar de cada palavra profética liberada nesse altar. Que hoje, Senhor, as portas sejam colocadas em seus devidos lugares, em nome de Jesus. Senhor, que cada porção da família possa ter recebido a sua parte, cada indivíduo. Senhor, que o pai, o marido, a mãe, a esposa, os filhos, Senhor, possam ter se apropriado, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, porque o Senhor está trazendo cura, restauração, alinhamento
alinhamento, conselho, direção, sustento, proteção. Hoje, Senhor, escudos estão sendo erguidos sobre famílias, aqueles escudos que já estavam baixos, já haviam sido baixados, Senhor, pelo cansaço, Senhor, talvez, ó Deus, Senhor, pela falta de esperança, pela decepção, pelos desgastes, mas hoje, Senhor, Pai amado, os braços cansados estão sendo fortalecidos para a glória do Teu nome. Tu és a terceira dobra deste cordão, Senhor, que está sendo tecido, ó Senhor, de uma forma poderosa, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, que neste lugar hajam famílias saudáveis, curadas, casamentos sadios, filhos saudáveis, emocional, psíquica, espiritualmente, para a glória do Teu nome. Senhor, trata as emoções do Seu povo. Senhor, devolve a alegria. Senhor, devolve, Senhor, Pai amado, o brilho para essa família, para esse casamento, para a glória do nome do Senhor. Obrigado pela vida de pastor Paulo, pastora Renata, sua família, todos os seus filhos, todos aqueles que o Senhor tem confiado, Senhor, nas mãos dos Teus servos. Senhor, que eles prosperem, que eles continuem, Senhor, brilhando, irradiando a luz do Senhor a todos quantos o Senhor colocar diante deles. Sairemos daqui, Senhor, mas não sairemos da Tua presença. Continua ministrando ao nosso coração, Senhor, aos homens de valor desta noite, que assumiram o propósito diante de Ti, fizeram um voto perante o Senhor, Pai amado, que ao cumprir este voto, Senhor, possam ver a glória do Senhor se manifestando, em nome de Jesus. A Ti seja toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e eternamente, e que o amor de Deus o Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, Seu Filho, e as mais eternas e doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, mas de uma forma poderosa, com todos aqueles que vieram a esta casa nesta noite, por Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. Missionária Lígia vai estar ministrando a palavra do Senhor. Dê um abraço no seu irmão. Vamos todos em paz. Abençoe lá o Ministério de Mídia. Me parece que tem um caldo lá, em nome de Jesus. Vão todos em paz. Deus abençoe.